Minha namorada do colégio que morreu no último ano é minha vizinha. Nunca imaginei que me encontraria de volta à minha antiga cidade natal. A vida tem um jeito de voltar, de arrastar você para lugares dos quais você pensou ter escapado. Nós nos mudamos para cá pela vida tranquila, para que nossa filha crescesse em um bairro seguro. Mas há fantasmas aqui, sombras do passado que se recusam a desaparecer. A casa ao lado estava vazia há anos. Quando um caminhão de mudança apareceu, não pensei muito nisso. Pessoas vêm e vão, a vida segue. Mas então eu a vi, Alissa, a garota que tinha uma queda enorme por mim no ensino médio. A garota que morreu em um acidente de carro durante o último ano. Não podia ser ela, é claro. Essa mulher tinha um nome e uma cor de cabelo diferentes. Mas aqueles olhos, eu nunca esqueceria aqueles olhos. Durante o dia, ela era normal, até amigável. Ela se apresentou como Lisa, um sorriso agradável nunca deixando seu rosto. Mas à noite, tudo mudava. Eu acordava no meio da noite, me sentindo desconfortável. Espiando pelas persianas, eu a via parada na janela, olhando diretamente para nossa casa, seus olhos fixos no meu quarto. Tentei contar para minha esposa, Sara. Ela riu no começo, chamando de imaginação hiperativa. E você só está estressada, ela disse. Mas conforme as noites passavam, eu via Alissa, não, Lisa, com mais frequência. Ela nunca se movia, nunca piscava, apenas encarava com aqueles olhos mortos e sem piscar. Fui à polícia, mas eles acharam que eu era louco. Seu vizinho não fez nada de errado, disseram. E não podemos prender alguém por olhar pela janela. Até tentei confrontá-la, perguntar por que ela estava nos observando, mas ela apenas sorria aquele mesmo sorriso vazio e negava tudo. Uma noite, acordei com um som. Uma tábua do assoalho rangendo, do tipo que geme sob o peso de algo, ou alguém. Estendi a mão para acordar Sara, mas ela não estava lá. O pânico se instalou enquanto eu descia correndo as escadas. A sala de estar estava vazia, mas a porta da frente estava ligeiramente entreaberta. Saí, o ar frio da noite mordendo minha pele. E lá estava ela. Lisa estava parada na beira do nosso quintal, imóvel como uma estátua. Sara estava ao lado dela, olhos arregalados e vagos, como se estivesse em transe. Gritei seu nome, mas ela não respondeu. Lisa virou a cabeça lentamente, seus olhos se fixando nos meus, e ela sussurrou algo para Sara. Minha esposa se virou, caminhando de volta para casa, seus movimentos rígidos e artificiais. E Sara, o que você está fazendo? Gritei, minha voz tremendo. Ela não respondeu, apenas passou por mim e entrou na casa. Eu a segui, o coração batendo forte no peito. Ela subiu as escadas, voltou para o nosso quarto e deitou-se como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, impotente, enquanto a voz de Lisa ecoava em minha mente. E ela me pertence agora, sussurrou, fria e final. Na manhã seguinte, Sara não se lembrava de nada. Ela riu da minha preocupação, mas seus olhos, algo estava diferente. Toda noite, o olhar continuava, mas agora Sara se juntava a ela na janela. Elas ficavam ali, lado a lado, duas sombras contra o luar. Eu estava sozinha em minha própria casa, presa em um pesadelo que ninguém mais conseguia ver. E então, uma noite, Sara não voltou para dentro. Procurei por ela, chamando seu nome até minha garganta doer, mas ela tinha sumido. A polícia não encontrou nenhum vestígio, e fiquei sem nada além da imagem dela e de Lisa, lado a lado, olhando para a escuridão. Agora, eu sento perto da janela todas as noites, esperando, observando, torcendo para que, de alguma forma, esse pesadelo acabe. Mas, no fundo, eu sei a verdade. Alissa, Lisa, seja qual for o nome dela, tirou tudo de mim. E eu sou a próxima. Eu pensei que meu marido era quem estava lambendo meus pés. Eu estava errada. Meu marido tinha fetiche por pés. Ele até me contou sobre isso no nosso primeiro encontro. E apesar de eu nunca ter gostado muito de pés, gostei que ele fosse sincero sobre o assunto e me abri para isso com o tempo. Não do lado da doação, é claro.
Eu sempre achei pés nojentos. Mas do lado receptor. O que funcionou perfeitamente, porque o fetiche por pés do meu marido era lamber os dedos. Sim, realmente entrando lá com a língua e babando em cada um dos meus dedos. Um por um. Levei anos explorando as taras do meu marido para desenvolver tolerância suficiente para não cair na gargalhada com a sensação de cócegas em 30 segundos. E depois de 4 anos de namoro e quase 10 anos de casamento, acabei me tornando uma espécie de profissional em ter meus pés lambidos e manter a compostura. Na verdade, eu fiquei tão boa nisso que, sempre que meu marido lambia meus dedos, eu conseguia me desligar completamente, muitas vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo, como lixar as unhas, ler um livro e assistir a um programa, enquanto ele lambia. Caramba, às vezes eu até adormecia enquanto ele fazia isso. É por isso que, naquela noite fatídica de 2019, quando eu estava deitada na cama no escuro, com os pés balançando para fora do colchão, e comecei a sentir uma língua deslizando para cima e para baixo em cada um dos meus dedos, eu não poderia estar menos incomodada. A verdade é que eu provavelmente nem teria notado que algo estava errado, não fosse pelo fato de que parecia que meu marido estava tentando uma nova técnica. Algo que ele nunca tinha implementado antes nos 14 anos em que estivemos juntos. A mordida. Sim, depois de senti-lo chupar cada um dos meus dedos, então comecei a sentir uma pressão mais intensa, quando senti seus dentes começarem a apertar meus pés. E está se sentindo aventureiro, gritei no escuro, antes de envergonhá-lo, como ele às vezes me pedia para fazer. E você é um garoto travesso, e vai pagar por isso. Fui até a mesa de cabeceira, abri a gaveta e retirei um par de algemas que ele às vezes gostava que eu usasse depois que terminava de fazer sexo com meus pés. E não me faça contê-lo. Gritei novamente. Mas em vez de entrar na brincadeira e flertar de volta aos pés da cama, como sempre fazia, ele de repente parou de morder meus pés. Querida, perguntei. Por que você parou? Mas ele não respondeu. Por um momento, houve apenas silêncio. Até que, de repente, ouvi o toque do celular do meu marido no banheiro. Toc toc. E você vai pegar isso? Perguntei. Mas ele continuou quieto, ignorando minha pergunta. Tudo bem, eu pego. Eu disse, enquanto saltava da cama e andava na ponta dos pés pela escuridão, até o banheiro, cuja porta estava fechada desde que eu tinha ido para o quarto mais cedo naquela noite. Ao me aproximar, não pude deixar de notar que a luz emanava debaixo da fresta entre o tapete e a porta. Querida, você deixou a luz do banheiro acesa de novo. Eu gritei de volta para a cama, enquanto começava a abrir a porta do banheiro. E vou ter que te punir ainda mais. Mas antes que eu pudesse terminar minha frase, meu queixo caiu e comecei a tremer. Enquanto eu via o corpo sem vida do meu marido deitado no chuveiro, seus membros mutilados, sua pele pálida, enquanto o sangue que restava nele escorria pelo ralo. Eu simplesmente congelei, enquanto minha mente começou a correr. Se esse é meu marido, e ele está morto, então quem diabos estava lambendo pés? Pensei em me virar e olhar de volta para o quarto escuro. Mas eu estava com muito medo de ver quem poderia estar atrás de mim. Então, optei por caminhar até o corpo do meu marido e tirar o celular dele do bolso, que continuava tocando, sem parar. Toc toc. Olhei para o telefone, que estava segurando na mão, e vi uma chamada de um inúmero desconhecido. Eu respondi. E olá. Por um momento houve silêncio. Até que uma voz baixa e rouca simplesmente sussurrou de volta na linha. E estou embaixo da cama. Quer brincar mais um pouco? De repente, arrepios percorreram minha espinha e meu corpo entrou em luta ou fuga, enquanto meu coração começou a disparar e eu comecei a hiperventilar. Sem saber mais o que fazer, me recompus e num único movimento, me virei, corri para o quarto e para o corredor, enquanto tentava bater a porta atrás de mim. Mas, pouco antes de conseguir fechá-la, vi o que parecia ser a silhueta de um homem rastejando para fora e impedindo que ela fechasse, enquanto ele se contorcia no chão como um inseto. E enquanto eu empurrava e empurrava, tentando impedir que quem ou o que quer que estivesse no meu quarto saísse, vi seu corpo se contorcer mais alguns centímetros no corredor e de repente senti. Sua língua lambeu um único dedo do meu pé. Arg! Gritei a plenos pulmões,
Antes de cambalear para trás, me virar e descer correndo as escadas, quando vi quem ou o que quer que fosse me perseguir de 4. Battez. Fiquei ali, do lado de fora da minha casa, encostado na porta, enquanto meu corpo tremia e lágrimas escorriam pelos meus olhos, antes de finalmente me forçar a correr para o meu carro. Quando saí da garagem e segui pela rua, olhei novamente para a porta e percebi que ele não abriu, por algum motivo preferindo não correr atrás de mim. 30 minutos depois, eu estava na delegacia, relatando o que havia acontecido. E 1 hora depois disso, os policiais estavam vasculhando minha casa. Mas a figura estranha que matou meu marido e lambeu meus pés foi embora. 5 anos depois, ainda não consigo dormir à noite, a menos que esteja debaixo das cobertas, com medo de sentir uma língua lambendo meus dedos dos pés. E embora eu não tenha parado de lamentar a morte do meu marido, se eu voltar a namorar, acho que é justo dizer que nunca mais namorarei alguém com fetiche por pés. Tentei superar o que aconteceu. Tentei superar os eventos chocantes daquela noite fatídica. Mas sempre que conto minha história a alguém e eles mencionam a lenda urbana de a mão lambida, eu digo que não é lenda nenhuma. E lambe-pés também. Esta loja de móveis tem um segredo estranho e eu sei sobre ele. Deixe-me começar dizendo que realmente não quero escrever isso, mas sinto que é necessário para minha segurança descobrir o que está acontecendo. Na semana passada, meu amigo Daniel, nome fictício, e eu, John, de novo, nome fictício, decidimos que tentaríamos nos esconder durante a noite na loja de móveis próxima. Em retrospecto, parece idiota, mas tínhamos visto vídeos de pessoas fazendo isso no YouTube e tínhamos acabado de sair da universidade para o verão e não tínhamos dinheiro suficiente para fazer nada mais emocionante. Agora, esta loja de móveis era enorme. Pense em uma IKEA se você já esteve em uma. Era do tamanho de um enorme armazém e tinha 3 andares. Nosso plano era nos esconder debaixo de uma cama ou algo assim até que todos os funcionários tivessem ido embora, e então apenas ficar por ali até de manhã. A loja fechou às 20 horas e chegamos lá às 18 horas. Então tivemos tempo de sobra para encontrar esconderijos enquanto ainda havia clientes suficientes para não chamarmos a atenção da equipe. Subimos para o 3º andar, onde havia principalmente exibições mostrando todos os móveis dispostos em salas falsas. Havia todos os tipos de salas dispostas, mas no centro de todas as exibições havia uma sala de jantar com 4 cadeiras. Uma das cadeiras tinha um jogo de mesa normal, mas as outras 3 cadeiras tinham pratos de plástico com personagens de desenho animado. Quando Daniel e eu vimos isso, demos uma olhada rápida um para o outro antes de corrermos para sentar no assento de adulto antes do outro. Daniel correu, então não me sinto tão mal em dizer que ele me venceu. E sente-se, filho, e disse Daniel, sentando-se na cadeira de adulto com um sorriso no rosto. Eu ai, o disse. E isso provavelmente nem é para ser um assento de criança. Essas provavelmente eram todas cadeiras de adultos e eles apenas substituíram as placas de cerâmica por plástico, pois quebraram. Você sabe, porque há apenas um pai e 3 filhos. Pare de reclamar, filho, em Daniel disse em voz profunda. E cala a boca, e eu disse rindo. Nós nos levantamos e continuamos andando até às 19 horas. Decidimos que provavelmente deveríamos encontrar nossos esconderijos. Daniel encontrou um quarto de criança com uma cama de carro de corrida. Claro que sim. Ele gritou em um volume muito alto para um jovem de 20 anos vendo uma caçamba de carro de corrida e cubra-me enquanto eu me escondo. Ele se abaixou fingindo olhar a etiqueta de preço enquanto eu cobria, fingindo tirar fotos. Assim que ele estava embaixo, comecei a tentar encontrar um lugar para mim. Depois de olhar em volta, imaginei que me esconder embaixo de uma cama seria provavelmente minha melhor aposta. Escolhi uma cama king size que, quando eu estivesse embaixo, se olhasse diretamente, poderia ver a sala de jantar no centro e, além dela, a cama do carro de corrida. Por um tempo, eu e Daniel jogamos pedra, papel e tesoura antes de eu ficar entediado e decidir diminuir o brilho do meu telefone e rolar a tela até a loja ficar vazia. Fiquei surpreso quando de repente ouvi um grito agudo ecoar no ar. Olhei para o relógio no meu telefone e marcava 20 horas. Achei estranho que uma loja tivesse um alarme que disparasse na hora de fechar, mas ficou ainda mais estranho. Todos os funcionários começaram a conduzir as pessoas para fora.
Eu e Daniel começamos a trocar mensagens de texto frenéticas antes de nos assegurarmos de que provavelmente era alguma política da loja para que eles não tivessem que pagar horas extras aos seus funcionários. Às 20h05, estava tudo em silêncio e, pelo que pude ver, não havia mais ninguém no terceiro andar. Mandei uma última mensagem para Daniel para dizer que precisávamos esperar até que apagassem as luzes antes de sairmos dos nossos esconderijos. Meu telefone então morreu, vítima do meu vício em TikTok. Esperei pelo que pareceram 10-15 minutos, quando de repente as portas duplas de metal que levavam ao que acredito ser um depósito se abriram e uma dúzia de mulheres vestidas em trajes formais saíram em fila indiana. Com isso, eu e Daniel trocamos olhares perplexos. Após uma inspeção mais aprofundada, notei que cada uma das mulheres estava carregando coisas. Em ordem, as mulheres carregavam uma garrafa de vidro com água, uma garrafa de vinho, uma cesta com guardanapos e talheres, uma vela, algum tipo de estatueta de metal da qual não consegui distinguir detalhes, uma grande bandeja coberta, um cobertor verde dobrado, um cobertor vermelho dobrado, um cobertor azul dobrado, uma boneca de 3 pés de altura de uma menina com cabelo vermelho, uma boneca de 3 pés de altura de um menino com cabelo loiro curto e uma boneca de 3 pés de altura de um menino com cabelo castanho. As mulheres arrumaram a mesa com a comida e as bebidas e colocaram uma boneca em cada assento das crianças. As mulheres trabalharam mecanicamente para garantir que tudo estivesse exatamente em ordem. Eles colocaram a estatueta de metal na frente do lugar para adultos e as 3 mulheres com os cobertores começaram a se afastar da mesa de jantar central e se moveram em direção às partes externas do showroom. A com cobertor verde se moveu em direção a uma exposição de quarto infantil à minha esquerda e a com cobertor vermelho foi para uma exposição à minha direita. A com cobertor azul se afastou de mim, direto em direção a Daniel. Ela colocou o cobertor na cama do carro de corrida e eu encontrei os olhos de Daniel enquanto ela fazia isso. Seu rosto caiu. A perplexidade em seu rosto foi substituída por medo. Quase tão rapidamente quanto apareceram, as mulheres recuaram pelas portas duplas tão ordenadamente quanto vieram. Eu estava completamente perdido quanto ao que tinha ocorrido. Era a hora de fechar. Para que eles estão se preparando? E para que diabos são as bonecas? Infelizmente, minhas perguntas foram respondidas rapidamente. Um homem robusto em um terno vermelho escuro surgiu das mesmas portas pelas quais as mulheres tinham vindo há apenas um momento. Ele caminhou até a cadeira restante e colocou a mão nela. "Ei, olá, crianças", ele disse friamente, suas palavras reverberando no chão agora vazio. O jeito que ele disse isso me deu um arrepio na espinha e eu instintivamente pego meu telefone para registrar a situação. Enquanto eu tateava em busca do meu telefone, lembrei que ele tinha morrido antes. Olhei para Daniel e acenei meu telefone para ele. Ele entendeu meu gesto e começou a gravar com seu telefone. Quando olhei de volta para a sala de jantar, vi que o homem tinha se sentado e começado a jantar com as bonecas. Ele estava servindo água para elas e parecia estar falando com elas. Algo sobre isso simplesmente me enojou profundamente. Eu me afastei mais para baixo da cama até ficar pressionada contra a parede onde a cabeceira estava encostada. Eu queria ficar o mais longe possível daquele homem. Minha decisão de me esconder sob uma cama king size me deu essa liberdade, mas Daniel estar sob a cama das crianças não tinha esse luxo. Eu me escondi parcialmente encolhida contra a parede pelo que pareceu pelo menos 1 hora, ouvindo a conversa sussurrada que o homem estava tendo consigo mesmo. De onde eu estava, eu não conseguia mais ver a mesa, mas eu sabia que esse jantar tinha terminado quando ouvi uma cadeira solitária render ao ser empurrada para trás. Com isso, eu me movi um pouco para frente para que eu pudesse ver o homem novamente. "Em hora de dormir, meus amores", ele disse com uma voz suave, mas perturbadora. Com isso, ele pegou a boneca loira como se fosse uma criança de verdade e começou a andar diretamente para longe de mim. Percebi que ele estava caminhando em direção à cama do carro de corrida e estava cheio de ansiedade de que Daniel fosse descoberto. Pelo olhar no rosto de Daniel, eu poderia dizer que essa ansiedade era compartilhada. O homem colocou a boneca na cama e a cobriu com o cobertor da cama. Ele deu à boneca um beijo exagerado na bochecha. "E eu te amo." As palavras me deixaram doente. Observei Daniel, agora tremendo, pegar seu telefone e assim que o homem começou a se afastar, Daniel saiu debaixo da cama e começou a correr em direção às escadas e à saída. Ao sair, ele me lançou um olhar rápido,
transmitindo tanto a tristeza que sentia quanto o medo absoluto. O homem de terno congelou e começou a encarar Daniel com puro ódio. Sem nenhum barulho ou movimento do homem, duas das mulheres diante saíram correndo. Uma tinha um revólver e a outra uma espingarda, e cada uma ofereceu sua arma ao homem. O homem pegou o revólver e disparou um tiro na direção de Daniel. A bala errou e Daniel desceu correndo as escadas. O homem devolveu o revólver para a mulher de quem o havia tirado. As mulheres então retornaram para o quarto dos fundos. O homem continuou a aconchegar as outras bonecas, dando beijos em ambas e dizendo que as amava. O homem andou até a mesa e pegou a estatueta de metal. Ele começou a andar em direção à porta, mas parou a alguns metros de distância. E é rude ficar olhando, sabia? E ele disse alto. Como diabos ele tinha me visto? Eu sabia que tinha que correr. Ele não tinha as armas com ele, e a distância entre mim e ele era maior do que tinha sido com ele e Daniel. Eu rastejai par a fora de 2 bexos da cama, eu corri o mais rapido que pude. O mais rápido que eu já tinha corrido. E acho que vou te ver para jantar em breve, e, ele gritou, e você e seu amigo também. Continuei correndo esperando um tiro, mas nada aconteceu. Desci as escadas correndo e entrei pelas portas da frente. Quando saí, não parei de correr. Pegamos um Uber e eu não conhecia a área, então continuei correndo por ruas aleatórias. Finalmente cheguei ao shopping local e passei o resto da noite na praça de alimentação, carregando meu telefone. Assim que meu telefone teve alguma carga, tentei ligar para Daniel, mas ele não atendeu. Mandei uma mensagem para ele, mas ele deixou na caixa postal. Liguei para meus pais e eles vieram me buscar de manhã. Não contei nada do que tinha acontecido. Contei que tinha ido às compras no shopping e fiquei com dor de cabeça e decidi passar a noite lá. Estou hospedado na casa deles há alguns dias. Mandei uma mensagem para Daniel e tentei enviar uma mensagem nas redes sociais, mas parece que ele está excluindo todas as contas. Pensei que ele provavelmente estava envergonhado pelo fato de ter me abandonado lá até esta manhã. Acordei e, ao verificar meu telefone, vi uma única mensagem de um número desconhecido. A mensagem não continha texto e 2 emojis. O garfo e o prato. Não me sinto mais seguro. Se eles conseguiram meu número, de alguma forma eles sabem quem eu sou ou chegaram até Daniel. Ambas opções horríveis. Eu poderia ir à polícia, mas sem o vídeo que Daniel tem, meu testemunho provavelmente não levaria nada além de encaminhamentos para uma ala psiquiátrica. Agora, fiquei com algumas perguntas. Daniel escapou? Se escapou, como eles têm meu número? E o mais importante, quem diabos é o cara? Se fosse só ele, eu poderia descartar como apenas uma aberração, mas seu bando de criadas leva isso a um outro nível. Alguém já ouviu falar de algum tipo de culto agindo assim? Qualquer ajuda para navegar nessa situação seria muito apreciada. Quando eu era criança, algo apareceu no meu quintal. Eu tinha esquecido, agora está de volta. Eu não sou jovem. Eu também não sou exatamente velho. Provavelmente mais velho do que a maioria de vocês que estão lendo isso. Eu cresci em uma época antes dos celulares, a internet era uma coisa bem nova, e nós certamente não tínhamos lugares como esse para compartilhar histórias estranhas ou assustadoras. Gostaria que houvesse algo assim. Talvez eu tivesse recebido algum conselho, ou pelo menos tivesse um histórico melhor do que uma memória irregular obscurecida pelo uso de álcool e drogas dos meus 20 anos. Honestamente, eu tinha esquecido quase completamente da verdade desse incidente. Até recentemente, tudo voltou como uma onda de pesadelo. Acho que meu cérebro me protegeu do trauma, enterrou-o tão fundo que demorou muito para vir à tona. Mas agora está na superfície. Agora que está de volta. Mas estou me adiantando. Vamos começar do começo. O ano era 1996. Eu tinha 14 anos e morava em uma pequena cidade da Califórnia. Meus pais tinham comprado uma casa nas montanhas. Meu pai tinha se tornado desprivilegiado com a vida na cidade e queria ir para algum lugar onde nosso vizinho mais próximo estivesse a quase 1 milha de distância. Não posso dizer que isso deixou a mim ou minha irmã Kate muito felizes. Perdemos todos os nossos amigos e acabamos em uma escola de cidade pequena que envolvia uma viagem de ônibus de 1 hora de ida e volta do campus.
Ela fez novos amigos rapidamente. Ela era 2 anos mais velha que eu. Bonita, popular e o tipo de pessoa por quem as pessoas eram atraídas. Eu, por outro lado, era baixa, desajeitada e quieta. Basta dizer que fui muito criticada e não me adaptei muito bem. Meu pai viu isso como uma oportunidade de me fortalecer e me ensinar algumas coisas sobre como cuidar da nossa nova casa. E se você vai ficar sentado em casa o verão todo, então é melhor aprender algumas habilidades para a vida. E foi isso. Dei uma última olhada no meu novo PlayStation e na minha cópia de Resident Evil para a qual eu tinha economizado minha mesada e fui colocado para trabalhar. Limpei calhas, cortei a grama, ajudei meu pai a repintar a garagem, finalmente, a tarefa mais importante dessa história. Ajudei-o a construir um novo galpão de lenha. Eu digo que ajudou, mas na realidade ele me orientou e eu fiz a maior parte do trabalho. Acho que ele sempre desejou que eu fosse mais do tipo que trabalha com as mãos, embora, especialmente naquela idade, eu gostasse mais de desenhar, escrever e jogar videogame do que sentar no sol e construir um galpão. Et temo que te dar un calot, garoto. Ele dizia enquanto dava tapinhas nas minhas costas. Construi caráter. Sinceramente, não tenho certeza se construía algum personagem, mas com certeza construía aquele galpão de lenha. Paletes velhos de supermercado formavam o piso, mas as paredes e o teto eram essas enormes folhas de alumínio corrugado para garantir que a chuva corresse para longe das pilhas de madeira. Eu me cortei tantas vezes colocando aquelas folhas no lugar que parecia que tinha perdido uma luta com uma fábrica de lâminas de barbear. Às vezes me pergunto se todo o sangue que derramei naquela grama o invocou. Como se eu tivesse realizado acidentalmente algum ritual do qual eu não tinha a mínima consciência. 1. Derrame alguns litros de sangue no gramado do seu quintal. 2. Xingar muito enquanto monta um galpão de lenha com seu pai rindo de você o tempo todo. 3. Passe todas as noites rezando para qualquer divindade que ouça, para que você não tenha que gastar mais um segundo trabalhando naquele maldito galpão. 4. Invoque um mal profano que deixe cicatrizes permanentes em você e deixe uma bagunça reprimindo memórias pela maior parte da sua vida. Um ritual bem ruim, se você me perguntar. Estou brincando, não tem nada a ver com sangue. Ou mesmo com o galpão, na verdade. O galpão é só onde ele apareceu pela primeira vez. Eu consigo lembrar daquela noite com mais clareza do que eu gostaria. Foi a noite em que terminei de construir. Eu lembro do meu pai realmente me dizendo que eu fiz um bom trabalho enquanto ele inspecionava meu trabalho. Ele me trouxe uma coca com jantar, disse que seria uma cerveja se eu fosse um pouco mais velho, e honestamente eu apreciei o gesto. Eu sei que o faço parecer um cara durão, mas a realidade é que ele era um bom homem, apenas muito old school em suas sensibilidades. Depois do jantar, subi para o meu quarto e finalmente passei algum tempo jogando meu jogo. Minha irmã tinha saído para a noite. Ela estava indo para seu primeiro encontro com um garoto que conheceu na escola. Como ela ficaria fora até tarde, meus pais concordaram que eu merecia e disseram que eu poderia ficar acordada até tarde o quanto quisesse. Minhas mãos doíam e eu estava exausta, mas honestamente não me importei. Eu senti que merecia meu tempo para relaxar ou me divertir. Foi bom. Fiquei acordado até muito tarde. O relógio marcou 1h30 e eu finalmente disse a mim mesmo que deveria dormir um pouco porque quem sabia que tarefa meu pai tinha para mim no dia seguinte. Depois de me preparar para dormir, fui até a janela e olhei para o meu trabalho. Na verdade, fiquei bem orgulhoso de mim mesmo. Foi quando eu vi. No começo, pensei que fosse meu pai, mas quando meus olhos se ajustaram a olhar no escuro, percebi que ele era alto demais. Magro demais e pálido demais. Suas roupas pendiam de seu corpo magro em farrapos esfarrapados e rugiam na brisa da noite. Ele andou pelo galpão, deslizando a mão contra as paredes de alumínio. Asterisco pensar asterisco pensar asterisco pensar. O som de suas unhas batendo nas curvas do metal. Então ele olhou para mim. Havia um brilho em seus olhos, como o brilho de um guaxinim quando você o pega vasculhando seu lixo. Seu rosto estava magro e pálido. Bochechas afundadas faziam suas maçãs do rosto parecerem punhais afiados saindo dos lados de seu rosto. Sua boca era pouco mais do que uma linha fina de nada desenhada em seu maxilar baixo. Ela se contorceu levemente enquanto ele fixava seu olhar em mim. E acordado muito lalalalate.
Ele falou. Eu não deveria ter conseguido ouvir seu sussurro suave, mas eu conseguia facilmente. Ele soou em meus ouvidos com um tom semelhante a alguém esfregando um dedo molhado em um copo de cristal meio cheio. Sua gagueira, uma fraqueza fabricada como sua estrutura de aparência fraca. Ou eu entro. Ele inclinou a cabeça em um ângulo não natural e a torceu cada vez mais até que estava olhando para mim quase de cabeça para baixo. Ele zumbia e o drone enchia o ar ao meu redor. O chão sob meus pés vibrava em uma frequência estranha e ressoava através das minhas pernas e no meu peito. Tentei gritar para meus pais, mas me senti paralisado. Ainda não sei se ele fez algo comigo ou se eu estava com tanto medo que não conseguia me mover. Eu observei enquanto ele torcia o corpo em um ângulo bizarro e deslizava do galpão de lenha para o lado da casa. Eu podia ouvi-lo escalando a parede em direção à minha janela. Meus pés finalmente se soltaram do lugar no chão e eu cambaleei para trás em direção à porta do meu quarto. E papai? Mãe? Lembro-me de dizer as palavras, mas honestamente não tenho certeza se foi um grito ou um sussurro, embora eu percebesse que isso realmente não importava. O rosto apareceu de repente na janela do meu segundo andar. Estava perto o suficiente agora para que eu pudesse distinguir melhor suas feições. Os olhos ainda recolhiam do lugar afundado em suas órbitas e a boca da linha ainda tremia enquanto zumbia seu barulho terrível. A pele fina como papel estava esticada firmemente sobre seu crânio. Você quase podia ver o sangue bombeando nas veias de seu rosto. O zumbido parou quando sua boca se abriu em uma terrível boca vazia e ele bateu suas mandíbulas rapidamente e bruscamente, repetidamente. O barulho de estalo de sua boca abrindo e fechando em alta velocidade soou como o obturador de uma câmera tirando fotos rapidamente. Mal tive tempo de pensar se havia trancado a janela antes que a criatura deslizasse seus dedos ossudos pela fresta do parapeito e a levantasse. Ele escorregou como um líquido e, antes que tocasse o chão, eu escancarei a porta do meu quarto e corri para o corredor em direção aos meus pais. Eles ainda dormiam profundamente na cama. Corri até meu pai e comecei a sacudi-lo, tentando acordá-lo, mas era como se ele estivesse em coma. Eu sacudi e sacudi, mas seus olhos permaneceram fechados e seu corpo permaneceu parado. Corri ao redor da cama para tentar a mesma coisa com minha mãe, gritando como um louco o tempo todo para que eles acordassem. Endurma como anjinhos, durma como os mortos. Ele estava parado na porta dos meus pais. Parecia mais alto do que antes e como se estivesse envolto em sombras. Sua cabeça se virou naturalmente de novo e ele envolveu seus dedos ao redor do batente da porta como se estivesse prestes a atacar. Foi quando ouvi a porta da frente abrir. Estava quieto, minha irmã tentando entrar escondida depois do toque de recolher. Mas não quieto o suficiente. A coisa girou a cabeça rapidamente, reagindo à nova presença na casa e, antes que eu pudesse reagir, ela estava indo para as escadas com graça e fluidez sobrenaturais. Suas mãos e pés arranharam as paredes, derrubando quadros, eu podia ouvi-los quebrando no chão. Corri atrás dele, sem nem ter certeza do que diabos eu estava planejando fazer. Eu o vi desaparecer escada abaixo e ouvi minha irmã soltar um dos gritos mais aterrorizantes que eu já ouvi. Mesmo quando eu tinha me convencido de que nunca houve um monstro. Que tinha sido simplesmente um intruso humano em nossa casa naquela noite. Eu nunca esqueci o som daquele grito. Do topo da escada, observei a coisa cercar minha irmã como uma constritora. Seus dedos finos agarrando sua garganta e apertando para cortar aquele grito horrível em um chiado doloroso. Ele abriu a boca novamente e fez o obturador da câmera estalar mais algumas vezes antes de fazer algo que ainda não consigo nem começar a compreender ou fazer justiça com minhas palavras. Isso sugou a vida dela. Eu podia ver isso acontecendo, seus olhos arregalados de terror enquanto sua forma parecia borrar e o que eu poderia descrever com mais precisão como sua alma foi arrancada de seu corpo e para a boca aberta daquela criatura horrível. Seu cabelo ficou branco e sua pele ficou pálida e cinza até que ela quase parecia a coisa que estava matando. Desci correndo as escadas em uma tentativa de parar o que estava vendo, mas fui rapidamente arremessado para longe quando ele estendeu um braço e me jogou para trás com pouco ou nenhum esforço. Bati forte contra a escada e ouvi minha perna estalar. Eu assisti gritando em uma mistura de terror e dor enquanto isso drenava cada gota de vida da minha irmã e a deixava como uma concha afundada e de olhos arregalados no chão da nossa entrada. Eu sabia que era o próximo.
Ele me encarou com aqueles olhos brilhantes rolando nas órbitas e esticou aquela linha fina em um facsímile de um sorriso. E então ele se virou e deslizou pela porta da frente entreaberta. Fiquei sozinha, com a perna quebrada e a mente quebrada, olhando impotente para o corpo sem vida da minha irmã. Parecia que eu estava deitada ali por horas, absorvendo a cena ao meu redor. A dor na minha perna desaparecendo em choque e pensamentos correndo pela minha mente sobre por que isso não me matou também. Os gritos dos meus pais, quando finalmente acordaram e nos encontraram, pareciam estar acontecendo em outro mundo. Como gritos distantes de dor sendo carregados pelo vento. Meus pais nunca se recuperaram realmente da perda. A polícia criou uma narrativa que fazia sentido para eles. Um invasor invade uma casa isolada. As crianças, eu e minha irmã, assustam esse invasor e ele nos ataca. Minha perna está quebrada e minha pobre irmã está aparentemente morrendo de medo. Insuficiência cardíaca devido a uma resposta aguda ao estresse. Que tipo de garota de 16 anos tem insuficiência cardíaca por estar assustada? Meus pais acreditaram, infelizmente. Eles nunca se perdoaram por dormir durante o encontro, apesar do fato de que a criatura obviamente os havia colocado em um estado de coma enquanto nos atacava. Minha mãe e meu pai se separaram alguns anos depois, e logo depois disso, meu pai bebeu até a morte. Minha mãe não fala comigo há anos. Ela caiu em sua própria espiral de vergonha que a levou a se isolar de nós para se proteger da dor. Eu, por outro lado, simplesmente esqueci o máximo sobre o encontro que minha mente permitiu. Eu também decidi que a história da polícia era mais fácil de digerir do que a verdade. Talvez tenha ajudado. Talvez eu fosse um lunático delirante de outra forma. Não posso dizer que lembrar de tudo isso agora tenha ajudado minha saúde mental em nada. E isso nos traz ao agora, e o que trouxe de volta essas memórias em primeiro lugar. Uma história bem mais curta, mas que espero que não seja a última a contar. 3 noites atrás eu vi de novo. Eu tinha chegado em casa do trabalho e estava tentando relaxar e assistir um pouco de televisão antes de dormir. Acabei dormindo na minha cadeira e acordei com um infomercial tocando muito alto. Desliguei a TV e chequei meu telefone. Era 1h30 da manhã. Naquele momento, um arrepio profundo percorreu minha espinha. Aquele primeiro resquício de lembrança chegou até mim como uma onda gelada. Eu me senti compelido a ir até a minha janela. Quase como se uma mão invisível estivesse me guiando. Eu sei como isso soa, mas é a verdade. Olhei para o pátio do meu prédio, esperando ver o estacionamento e a entrada. Em vez disso, vi o quintal dos meus pais, uma visão que não via há quase 30 anos. O galpão de lenha que construí parado ao lado dele, um homem alto e magro vestido com trapos esvoaçantes. Seus olhos brilhavam e sua cabeça inclinada em um ângulo não natural. Senti uma lágrima rolar pela minha bochecha. Vislumbres do rosto da minha irmã, congelado e horrorizado, passaram pelos meus olhos, e antes que eu percebesse, a coisa estava na minha janela, me espiando, sem piscar. A janela se abriu lentamente enquanto eu recuava. A criatura deslizou pela fresta daquele jeito serpentino que ela tinha de se mover e ficou diante de mim, de alguma forma ainda mais alta do que eu me lembrava. Sua fina boca de linha caiu aberta e ela soltou o grito horripilante da minha irmã de algum lugar lá no fundo antes de fazer seu rápido movimento de fechar. E durma como um morto-vivo. Ele estendeu a mão para mim e eu gritei. Então amanheceu. A criatura se foi e 7 horas se passaram. Passei um longo tempo me perguntando se eu estava morto e simplesmente não percebi. Talvez fosse preferível. Talvez fosse melhor para mim ficar preso naquela monstruosidade como minha irmã. Pelo menos então eu não ficaria me perguntando. Imaginando quando voltaria.